Fala galera, beleza? Professor Jovem aqui para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford, belezinha? Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho, se inscreve, ativa o sininho de notificações para ficar ligado em toda a aula nossa. Pensa, estudar de graça para o Enem, canal de qualidade igual o nosso, perde essa oportunidade não, beleza? Pega o seu material que a aula já vai começar. Bom, galerinha, modelos atômicos são formas, com que os estudiosos e cientistas acharam de elucidar como seria um átomo, como seria uma das menores partes da matéria que formam o universo. Nós tivemos vários modelos, como na aula, que segue o link aqui em cima para vocês sobre modelos atômicos, de vários cientistas. E hoje nós vamos trabalhar com o terceiro modelo científico. Primeiro foi o de John Dalton, segundo foi o de Thomson e hoje nós vamos falar do terceiro modelo científico, que é o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ele foi elucidado no ano de 1911, então você pode ver que não é um modelo tão antigo, mas também não tão novinho, como os outros posteriores. Bom, o que você precisa entender sobre o modelo de Rutherford? Ele ficou conhecido como modelo planetário ou modelo do sistema solar. Não se esqueça disso. São palavras-chave para que você se remeta a esse modelo atômico, ao modelo de Ernest Rutherford. Outra curiosidade interessante, outros nomes que podem ser utilizados para lembrar ou se lembrar desse modelo são os nomes de dois cientistas que trabalharam no experimento para que fosse descoberto esse modelo atômico, que são os cientistas Geiger e Marsden, tá? Então, é um experimento feito por Geiger e Marsden com o auxílio de Rutherford, que foi o pressuposto para a elucidação desse modelo. Bom, vamos já entrar então nessa parte aí desse experimento, ou mais precisamente do modelo. Como que a gente conseguiu gerar algumas evidências que pudessem comprovar a existência desse modelo atômico? Foi a partir da radioatividade, isso mesmo. Nesse dado momento, a radioatividade já tinha sido descoberta e o casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie, conseguiram dar um avanço significativo ao estudo da radioatividade. Rutherford, junto com os dois cientistas, Geiger e Marsden, utilizaram então de um experimento que fazia uso da radioatividade. Tá? Então utilizaram polônio, que inclusive é um elemento químico que foi descoberto pela cientista Marie Curie. E até faço um parêntese, a grande cientista, A gente tem que enaltecer demais que ela é uma mulher incrível, uma referência para qualquer pessoa que trabalha com ciência. Bom, pessoal, vamos então entrar de cabeça no experimento de Rutherford? Como é que funcionou esse experimento dele? Ele pegou uma amostra de polônio, tá? Você vai ver na imagem aqui ao lado uma bolinhazinha vermelha. Imagine que essa bolinha é uma amostra de polônio. Ele fez com que dessa amostra de polônio fossem incididas apenas partículas alfa, radiação alfa. Perceba que tem um envolto de placas verdes que está representando um anteparo utilizado por Rutherford. Esse anteparo ele era formado, ele tinha um revestimento de sulfeto de zinco, que é uma espécie química que quando recebe radiação sofre marcações, cintilações. Na frente dessas partículas alfa, ou seja, ele colocou uma placa muito fina de ouro, também chamada de lamínula. Para quê? A ideia dele era que, a partir do momento que o polônio começasse a incidir as partículas alfa, ele queria perceber o que poderia acontecer quando essas partículas alfa se chocassem com a lamínula de ouro. Então, todo o efeito gerado por esse choque seria marcado nessas placas aí que estão representadas pela cor verde, que são de sulfeto de zinco. Lembra que eu falei que elas sofrem ali marcações por conta da radiação? Então, essa era a ideia dele. Beleza? Beleza, então, você já percebeu que funciona assim. Agora vamos então dar uma andadinha. Vamos fazer esse experimento acontecer? Vamos lá. Imagine que a partir desse momento, essa bolinha vermelha, que é a amostra de polônio, ela vai começar a incidir, emitir radiações alfa. De uma maneira controlada, vão sair apenas radiações alfa. Beleza, essa radiação alfa sai. Observa aí. Radiação alfa sai, ela toca a lamínula de ouro. A partir daqui, começam a vir as evidências que vão gerar o modelo atômico de Rutherford. Perceba que,
parte da radiação vai passar sem sofrer desvio, marcando as chapas de sulfeto de zinco. Outra parte vai atravessar essa lâmina também, só que sofrendo um pequeno desvio. E uma pequena quantidade vai bater e voltar, ou melhor dizendo, vai ricochetear na lamínula de ouro. Beleza? Percebeu então os efeitos desse experimento de Rutherford? Então não se esqueça, passou sem sofrer desvios, passou sofrendo desvios e também houve a parte em que ricocheteava na lamínula de ouro. Bom, galera, então vamos lá então. Já que você entendeu os resultados desse experimento, acho que agora é interessante que a gente interprete esses resultados, né? Então vamos lá, vamos interpretar. Você percebeu que a maior parte da radiação alfa passou sem sofrer desvios? Pois é, ela passou por uma região que Rutherford julgava ser uma região vazia do átomo, vazia entre aspas, né? Que ele deu o nome de eletrosfera. Então ela passou sem sofrer desvios. Ali na eletrosfera, Rutherford vai inclusive situar depois que existem os elétrons, partículas que são negativas e que não vão gerar uma influência na partícula alfa, fazendo com que a radiação sofra desvio. Então por isso que essa radiação passou direto sem sofrer uma alteração na sua trajetória. Já a segunda observação desse experimento, que é notar que parte dessa radiação alfa passou sofrendo um pequeno desvio, ou seja, atravessou a lâmina de ouro, sofrendo um pequeno desvio, ocorreu por quê? Porque essa radiação alfa passou próximo a uma região central do átomo. Rutherford chamou essa região central de núcleo, e essa região era uma região positiva. Peraí, então agora eu já sei por que ocorreu esse desvio. A partícula alfa é de carga positiva. O núcleo também é positivo. Então, ao passar próximo do núcleo, ocorreu uma repulsão, gerando desvio na trajetória da partícula. Por isso, a cintilação foi gerada em uma região onde a trajetória foi alterada. Já perceberam que foi uma pequenina parte que batia e voltava? Então, muito pouca radiação bateu e voltou, né, na lamínula de ouro, ou seja, ricocheteou. Por quê? Para Rutherford isso aconteceu porque as partículas alfa se chocaram com o núcleo do átomo. E Rutherford definiu que o núcleo atômico é muito pequeno. Então por isso que o ricocheteamento foi pequeno também. Foi uma pequena parte que batia e era repelida com grande intensidade nesse núcleo atômico. Beleza? Então essa é uma interpretação bem rápida sobre como esses resultados geraram esse modelo. Vamos agora definir o modelo de Rutherford? Bom, pessoal, vamos definir então esse modelo atômico de Rutherford para ficar bem fácil aí para vocês. Olha só. Por que ele ficou conhecido como modelo de sistema solar? Porque ele tem uma região central, bem semelhante ao Sol, e ele tem uma região que está em torno dessa região central, bem semelhante aos planetas. Por isso, modelo planetário ou modelo do sistema solar. Vai aparecer uma imagem aqui para vocês ao lado da representação desse modelo. Olha só, esse é o modelo de Rutherford. Vamos agora detalhar ele para vocês? Então vamos lá então. Pessoal, região central é positiva. Essa região central é chamada de núcleo. É nela onde estão situadas partículas que são chamadas de prótons, que foram descobertas por outros cientistas, mas que são partículas que são positivas, têm massa e que inclusive compõem a massa do átomo. Pessoas, presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Os prótons são positivos. Eles estão situados no núcleo. E o núcleo é uma região de volume muito pequeno, porém de massa elevada. Portanto, o núcleo atômico é muito denso. Ele possui uma densidade elevada por concentrar uma grande massa em um volume muito pequeno. Aí você se pergunta, pô professor, mas cargas positivas próximas umas das outras num volume muito pequeno não vai dar ruim não? Calma que eu vou responder essa pergunta para vocês agora e no final da aula, tá? Vamos detalhar agora a eletrosfera. Eletrosfera, presta atenção na palavra que eu vou utilizar ou nas expressões que eu vou utilizar. A eletrosfera é uma região de máxima probabilidade de se encontrar os elétrons. Professor, máxima probabilidade? Sim. Mais para frente, quando a gente estudar Planck, Einstein e outros cientistas, vocês vão entender. Mas olha só, máxima probabilidade de encontrar os elétrons. Quem são os elétrons? Elétrons são cargas negativas que estão girando em torno do átomo. Professor, como é que se organiza essa eletrosfera de Rutherford? Se você observar, tem pontilhados aí ao redor do núcleo, não tem? Pois é, essas são as camadas da eletrosfera. Não é que existe ali uma
estrada, uma BR, né? Ali para o elétron ficar andando. Não. Aquilo ali é só para representar a trajetória que o elétron descreve, bem semelhante ao que acontece com os nossos planetas. E aí eu quero que você fique agora bem atento ao que eu vou dizer. Os elétrons ocupam órbitas, ou seja, essas camadas, que são estacionárias, circulares e bem definidas. Vou repetir, tá? Aí você vai pausar o vídeo e repetir 12 vezes na sua casa. Se você repetir, você vai passar, eu profetizo amém. Olha só, são órbitas estacionárias, circulares e bem definidas. Pausa o vídeo e repete, depois você volta. Beleza. Presta atenção. Por que elas são órbitas estacionárias? Rutherford disse que se o elétron está em uma órbita, ele não pode passar dela para outra. Fechou? Beleza. São órbitas que são circulares, ou seja, são círculos. É uma órbita de trajetória circular. Circular é diferente de elíptico, tá? Tem muito exercício que fala assim, a órbita circular elíptica. Ué, deu tela azul aqui, dá um Ctrl+Alt e volta. É órbita circular ou elíptica. Para Rutherford, é circular. Fechou. E terceiro e último, bem definidas. Como assim bem definidas? Bem definidas em termos de energia. A energia de uma órbita ela é bem definida e diferente de uma outra órbita. Tudo bem? Que fique claro isso. Aí vem várias perguntas na sua cabeça, né? Eu vou responder elas. Acho que uma que deve aparecer é, peraí, professor, o próton é positivo, o elétron é negativo, por que eles não se chocam? Vamos responder isso tudo agora. Belezinha? Vou pedir pro pessoal da edição tirar a imagem aqui. Agora eu vou caminhar um pouquinho aqui mais pro centro para começar a brincar com vocês em relação a essas dúvidas que eu acho que é uma parte muito importante dessa aula. Primeiro, próton próximo de próton gera repulsão, traz uma alta energia, alta instabilidade. A natureza gosta disso? Fala não. Não, né? A natureza busca o menor estado de energia. Então tem que existir alguém que está ali no meio para fazer com que essa energia seja diminuída. Rutherford não sabia quem era. Não sabia que partícula que existia ali. Só que ele falou assim, ó, eu sei que tem alguma coisa aqui para fazer com que os prótons coexistam no menor estado de energia. E aí, lá em 1932, James Chadwick descobriu o nêutron, que era uma partícula sem carga que estava ali para fazer com que os prótons pudessem coexistir num espaço pequeno, no menor estado de energia. Então, cuidado, o modelo atômico de Rutherford inclui especificamente os nêutrons? Não. Respondi então como é que eles conseguem ficar no espaço pequeno. Respondi? Beleza. Agora vamos lá. Professor, por que o elétron não choca no núcleo? O elétron é negativo, o próton é positivo. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Se eu estou aqui em repouso, ó, parado, soltei as minhas mãos. Perceba que ela está próxima ao meu corpo, não está? Beleza. Quando eu começo a girar, giro lentamente. Olha aqui, ó, o que está acontecendo com os meus braços. Vou aumentando o giro. Olha o que acontece. Meus braços não começam a abrir. Isso acontece por conta de uma força. É a força centrífuga, aquela lá da máquina de lavar. Não é? Quando começa a lavar a roupa lá que vai secar, a roupa não prega na beirada da máquina. Você não vai escrever isso na prova, né? Mas é só para você entender de maneira mais simplificada. É uma força ali que surge a partir do movimento, jogando a massa, né, do centro para fora. É isso que acontece com o elétron. Esse elétron está em constante giro ali na órbita, fazendo então com que ele seja jogado para fora. Aí você fala, professor, mas então esse elétron sairia do átomo? Não. Porque o próton positivo exerce uma força fazendo com que esse elétron fique no átomo. Belezinha? É muita informação, não é? Mas eu acho que deu para que vocês pegassem mais ou menos a ideia desse modelo. Belezinha? Tentei simplificar, colocar o máximo de informação importante aqui dentro dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Deixa aqui a sua dúvida aqui embaixo que a gente vai te responder. Se você gostou da aula, já deixa seu like aqui e compartilhe o vídeo com a galera. E aí, ó, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Não esquece, não. Lá nas nossas redes sociais, no nosso site, tá? Os textos auxiliares estão aqui embaixo. Tem muita coisa boa. E, mano, não esquece, no Spotify agora a gente tem podcast, Spotify no site. Então acessa lá os nossos podcasts. Ó, vai dormir escutando o Brasil Escola, que maravilha. Estudando aí na calma ali, relaxado, fechou? Então não esquece dessa parada também. Belezinha? Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima.